breve nós damos início, né, mais uns minutinhos ali para a gente fazer a abertura. Agradeço desde já o convite dos meus amigos lá de Mafra, né, da Lúcia, pessoal do Centro Espírita Allan Kardec, que a gente está morrendo de saudade dos nossos encontros físicos com todo o pessoal, mas online a gente consegue se aproximar, né? E aproveitando falar para vocês, nós temos um grupo do Evangelho da Quarentena, que é o nosso círculo de luz, o nosso grupo, e toda noite, de segunda a segunda, nós nos reunimos para estudar uma obra de André Luiz e intercalamos nos dias da semana com o estudo do Evangelho, e na quarta e na quinta nós fizemos círculos de orações. Então, se alguém ainda quiser participar do grupo, é só me avisar ou avisar o Juju, que daqui a pouco acho que está entrando online, se já não está aí, que ele adiciona vocês no grupo lá e a gente une cada vez mais e aumenta essa corrente do bem, né? Que está tão necessitado hoje no nosso planeta e nós mesmos. Uma maguinha só, né? Isso aí, Juju, agora eu vi que ele está online. Então, novamente, sejam todos bem-vindos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Diandro. Então, hoje eu fui convidado pela minha amiga Lúcia, lá de Mafra, do Centro Espírita Allan Kardec, para trazer a mensagem da noite, né? Uma reflexão para nós debatermos, assim, mesmo que eu falando sozinho, mas em conexão com vocês, refletimos um pouco sobre o nosso grande Mestre Jesus. E o título da exposição hoje é Jesus, o Transformador de Vidas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso grande Mestre Jesus e como ele transforma nossas vidas e as vidas de tantas pessoas que têm contato, tiveram contato com o nosso Mestre. Então espero que vocês gostem, eu vou intercalar com algumas músicas. Então tomara que vocês apreciem, né? Então, logo mais eu vou fazer a prece de abertura. O pessoal vai entrando, alguns ainda, tenho certeza. Mas é bom que a gente vai dando essa sintonia, todo mundo junto, né? Oi, Enéia, todo mundo, a Daiane. O comentário tá um pouquinho pequeno, já tô sem, né? Eu em vez de colocar o meu óculos, né? Mas eu sempre sou o rebelde dos óculos. Mas eu prometo que eu vou melhorar nessa questão. Mas tô enxergando ainda, dá pra enxergar. Então, muito bem. O violão tá bom. Então a gente vai acerenando os nossos pensamentos. Nós vamos acalmando-nos. Então, novamente, sejam todos bem-vindos, né? Vamos fazer uma prece de abertura e na sequência a gente fala um pouquinho sobre o tema, né? Dando uma sequência aqui. Vou fazer uma musiquinha já no começo, logo após a prece. E a gente já entra no nosso assunto proposto para a noite de hoje. Tá bom? Então, meus caros amigos, vamos acalmar a nossa respiração, deixar de lado tudo que nos rodeia da parte material e elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai de bondade infinita, a Jesus, nosso Mestre de luz e amor. E vamos agradecer primeiramente por mais esta encarnação, cujo temos a oportunidade de aprender, de resgatar, de nos aprimorar, para que, ao término de mais uma existência, chegamos à verdadeira vida com a consciência mais branda, mais tranquila, com o dever cumprido. Pedimos perdão a Deus por todas as nossas falhas, por nossos pensamentos, às vezes, tão pequeninos, tão errantes. Mas, Senhor, transforma a minha vida. Me faça um novo homem, uma nova pessoa, através do Evangelho do Mestre Jesus, que eu possa, Senhor, deixar para trás o que passou e começar agora
para fazer um novo fim. Rogando do alto as bênçãos da equipe espiritual sempre presente em todas as casas espíritas, no nosso mentor, nosso anjo da guarda tão querido, que sejamos assistidos para que a reflexão possa despertar em nós a mudança, a paz, e que possamos, Senhor, transformar as nossas vidas. Com sentimento de gratidão pela oportunidade de aqui estar, damos por aberto a nossa live hoje da exposição da noite. Que assim seja. Muito bem, para começar então, eu vou tocar uma música que tem como título São Chegados os Tempos. Tem tudo a ver com o nosso momento, né? Então, mais ou menos assim. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Trilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. São chegados os tempos. Mais do que nunca nós sabemos que os tempos são esses da mudança, da evolução, da nossa transformação. E como o tema da noite sugerido por mim hoje, né, é Jesus, o transformador de vidas, eu quero iniciar com uma passagem que ocorrera na época de Jesus. Então, no livro Há 2000 anos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel, essa obra traz uma das encarnações do nosso querido Emmanuel. Então, foi quando ele foi um senador romano, Públio Lentulus Cornélio. Ele era casado com Lívia, pai de Flávia e do pequeno Marcos. Então, quem não conhece essa história, é uma história muito bonita, que nos foi trazida pelo próprio Emmanuel, né, em uma de suas existências aqui na Terra. E a história tem por base, bem resumida, né, para vocês, até o momento que eu quero chegar nesse ponto, que é o contato dele diretamente com Jesus. Conta assim, né, que em razão da hanseníase, da lepra naquela época, que acabaram atacando a sua filhinha Flávia, a família resolve mudar-se para a Palestina, pois o clima na Palestina era um pouco mais favorável
e poderia auxiliar melhor na cura da menina, né? Na cura tão desejada. E na busca sem sucesso por essa cura para a filhinha tão amada, faz com que Lívia, a esposa do senador, né, que já havia deixado todas as amarras do orgulho, já tinha aberto o coração para a fé verdadeira, ela pede ao seu esposo, Públio, que procure o dito Messias, o curador, o milagroso. Então ela faz esse pedido ao seu esposo tão amado. E Públio, né, um senador romano, orgulhoso, superficial, ele não admitia que pudesse existir um Messias, um alguém enviado de Deus. Porém, né, como última tentativa, ele vai ao encontro de Jesus, depois do pedido tão meigo da sua esposa, que ele também tanto amava, mesmo orgulhoso, rude, né, poderoso, com o poder da época, ele vai até ao Messias depois do pedido da sua esposa. E ele procura o mestre, mas não durante o dia, ele procura no entardecer, para que as pessoas que o vissem próximo ao Messias não achasse que ele, uma figura tão poderosa, né, tivesse essa imagem manchada em procurar um curandeiro, um Messias ou alguém, né, que vivia com os pobres, com o povo. Só que Jesus, ele acolhe Públio naquele momento, só que também o adverte. Ele diz que naquele contato, Públio estava tendo a chance de transformar a sua vida. Só que ele diz a Públio que deveria ter procurado no momento mais derradeiro do dia, quebrando de uma vez por todas as amarras do orgulho e da vaidade. Então, esse momento que eu vou narrar para vocês agora é o momento que ele encontra-se com Jesus. Então a gente vai ter, claro, não é num todo, né, o livro está bem mais completo, mas eu trouxe uma parte para a gente poder, né, tá ouvindo e tá imaginando a cena para depois a gente fazer uma reflexão. Então tá. Apoiando inconscientemente em um banco formado por pedras próximo ao lago, Públio Lentulus conduz seus pensamentos ao mais elevado grau do espírito. Ele sente um êxtase profundo diante da natureza e de suas belas riquezas. Sem saber como agradecer aos poderes dos deuses, tamanho era a prisão no qual sempre o seu coração frio e orgulhoso estivera. E é nesse instante que, dominado por uma força estranha e acolhedora, o senador ouve passos lentos de alguém que se aproximava. "Quem está aí?" pergunta o senador um pouco assustado. E diante do olhar ansioso de Públio, nós vemos uma imagem inconfundível e única. Um homem que, ainda moço, transmitia nos olhos uma beleza suave e misericordiosa. Os cabelos são longos e sedosos, contornando um rosto delicado, como um fio de luz levemente dourados. Um sorriso indefinido revelava ao mesmo tempo bondade e energia, e produzia sua figura majestosa e encanto inexplicável. "Senador, por que me procuras?" Públio Lentulus não tem dificuldades em identificar aquela criatura impressionante que estava à sua frente. Emoções que jamais ele havia invadido a alma. Lágrimas ardentes caem dos seus olhos que raramente haviam chorado. E uma força misteriosa faz com que Públio se ajoelhe-se na relva úmida à margem do lago. O senador deseja falar, mas o seu peito está sufocado. Então, no gesto de pura bondade, o mestre se aproxima dele, repousando carinhosamente a mão direita sobre sua testa, exclamando numa linguagem maravilhosa que Públio entende perfeitamente, como se ouvisse o próprio idioma, sentindo as palavras de espírito para espírito, de coração para coração. "Seria melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida uma lição sublime de fé e humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Eu venho ao encontro do teu coração desfalecido." Públio Lentulus nada pôde exprimir naquele momento, além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha doente, mas o profeta,
como se prescindisse as suas palavras articuladas, continuou: sim, eu não venho buscar o homem de estado e superficial e orgulhoso, que só os séculos e séculos de sofrimento pode encaminhar ao regaço do meu Pai. Eu venho atender às súplicas de um coração distoso e oprimido. Ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana, mas é sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta só um raio para que suas energias poderosas pulverizem todos os momentos de vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as emoções desconhecidas e imprevistas que apresentavam-lhe no coração. Querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Mas ninguém poderá agir contra a tua consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas desmalhadas, tentando trazer-lhes o coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo assombro provocara admiração e espanto. Mas humildade? Que credenciais lhe apresentava esse profeta para lhe falar assim? Ele, um senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Um minuto, ele lembrou da cidade de Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes que ele acreditava naquele momento fossem imortais. Jesus disse: todos os teus poderes e o teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Agora, volta ao lar, consciente das suas responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu a tua casa, que considerais a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para com o teu coração, diante do nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz se tornara embargada de emoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, naquele momento, ele notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e que suas preces de coração perfumado na natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Deviam ser ali 21 horas, mais ou menos. Leve aragem acariciava os cabelos do senador, e uma lua entornava seus raios, ergente-os no espelho carinhoso de imenso das águas. Públio de repente abre os olhos, sem entender, e o mestre já não está mais ali do seu lado. O que ia acontecer ali? Seu coração duro não consegue assimilar ou explicar. Então, depois dessa narrativa, que é o contato dele com Jesus, a gente vê que Públio volta para casa, na continuação da história,
e depara-se com a Lívia sorridente e sua filhinha brincando próximo à cama. Aí a Lívia fala para ele: ela está melhor, a febre baixou e ela já se alimentou. Então o Públio fala em voz alta: graças aos deuses. E sua filhinha, já estava mais esperta, diz: não, papai, graças a Jesus de Nazaré. O Públio, naquela existência, nessa existência dele como Públio, ele não havia conseguido eliminar as suas paixões, o seu orgulho, a sua vaidade. E ele acreditava que o poder que ministrava nas mãos era maior do que qualquer promessa futura. Só que mal sabia ele que naquele momento ele desperdiçara a grandiosa chance de eliminar milênios e milênios de sofrimentos futuros junto ao Mestre Jesus. E quem era esse Jesus? Né? É o ponto que nós queremos chegar. Mesmo o Públio não preparado naquele momento para compreender e aceitar a condição, né? O Mestre o recebeu, o acolheu, mesmo que energicamente, porque ele precisava também dessa energia de Jesus. Mas quem era esse Nazareno tão belo e tão amável, que cuidava de todos e cuida de todos com amor incondicional? Que mesmo sabendo de todas as nossas falhas, nossas imperfeições, tem a paciência e nos aguarda com o coração transbordando de luz e zelo. Esse é Jesus. Esse Messias que mudara e transformara a vida de tantas pessoas, tantos espíritos que tiveram contato com ele, ou mesmo pela simples presença do Mestre, sentindo sua presença no planeta, já se transformaram. Esse Galileu esteve aqui, com amor incondicional por todos nós nas nossas existências. E nós acabamos o recebendo de uma forma não tão proveitosa, digamos assim, né? Todo mundo sabe o que nós acabamos cometendo com o Mestre, né? O negando, blasfemando, não acreditando, o mandando para a cruz, né? Então eu vou fazer uma musiquinha agora, que é uma versão de nós aqui, do grupo da Sétima Uri de música, que é a música do Padre Zezinho, um certo Galileu, que conta um pouquinho sobre esse mestre tão bondoso, né? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome
se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Tinha tanto amor. Todos nós, independente da nossa crença, nós já ouvimos falar de Jesus. Ainda que muitos irmãos nossos ainda acreditem que ele não tenha existido, que todas as frases ou os ensinamentos de Jesus sejam obras de outras pessoas. Só que, na verdade, a gente tem essa visão porque nós acreditamos muito, né? Que para tudo isso que ele nos trouxe, tinha que ser um ser muito especial. Tem que ser um ser muito especial. Nós cristãos compreendemos que essa luz chamada Jesus veio nos abrir os olhos, nos abrir o coração para sermos melhores, para mudar o nosso conceito de vida. Sabemos como estávamos naquela época. Se ainda hoje estamos endurecidos, naquela época estávamos piores. Jesus mesmo, ele se colocou perante nós como um irmão mais velho, como um pastor que reúne as ovelhas do Pai. E sabendo que ele é nosso irmão, que ele é filho de Deus, que ele já foi como nós, espíritos, né, em degraus, espíritos em níveis de evolução, caminhando para nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. No Livro dos Espíritos, na questão 96 e 97, Kardec questiona sobre esses graus de perfeição do espírito. E lá ele recebe a seguinte resposta, né? Que nós temos escalas de evolução. Então, na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, que predomina a ignorância, o desejo do mal. Na segunda ordem estão os espíritos, os bons espíritos, cujo desejo do bem é predominante já.
E na primeira ordem estão os espíritos puros, aqueles que já atingiram um nível de evolução, de perfeição espiritual, podemos assim dizer. Então nós imaginamos que Jesus esteja nessa categoria talvez de espíritos puros, que já não tem mais necessidade de encarnar em corpos físicos, né? E esses espíritos puros já não necessitam, já não sofrem mais as influências da matéria. Mas se nós imaginamos Jesus nessa categoria, nós podemos estar um pouquinho equivocados, talvez. Porque o Espírito São Luís, ele veio num trabalho mediúnico, ele trouxe informação para nós que durante toda a codificação, né, São Luís foi um dos espíritos que teve o grande trabalho também, junto aos outros espíritos, na codificação da doutrina espírita. Claro, sem fazer jus ao Espírito de Verdade, né, que foi o grande ministrador de todo o trabalho. Ele vem explicar um pouco para nós sobre o que seria o Cristo, ou um Cristo. Então ele fala para nós que no topo da cadeia, da escala, digamos assim, dos espíritos puros estão os Cristos. Que eles estão em um nível tão alto de aperfeiçoamento moral, de evolução, que eles recebem ordens diretas do Criador. Diretas. Não é recado, não é mensagem. Já imaginaram? É contato direto com o Pai. Nós nem conseguimos entender, né, que é Deus ainda. Não conseguimos compreender, por nos falta o sentido, como os Espíritos nos dizem. Então, como é que a gente vai querer imaginar o contato direto, né, com Deus? A gente pode chamar de Cristo, Messias, Devas, como a gente preferir. Cada idioma tem a sua nomenclatura, né? Mas o importante é a gente entender o conceito de Cristo. Então, se nós imaginarmos, né, no topo da categoria de evolução dos espíritos puros, acima estão os Cristos. Então, se a gente chegar num nível, né, de espírito puro, a gente pensa que não precisamos mais fazer mais nada, que não precisamos mais trabalhar, é aí que a gente se engana. Se nós achássemos que poderíamos estar na nossa nuvenzinha lá, tranquilo, né, colhendo os frutos de uma vida toda de trabalho e evolução, é aí que nós se enganamos. Chegando nessa escala, nós temos uma nova categoria de evolução, que seria a categoria dos Cristos, né? Então, o Haroldo brinca numa de suas palestras, né, que a gente se engana muito se pensamos que vamos parar de trabalhar um dia. A gente só vai subindo os degraus e quanto mais evoluímos, mais vemos a necessidade do trabalho, né? O trabalho não cessa. Como a gente conseguiria, talvez, né, com essa visão, definir Jesus? Será que é fácil definir Jesus? Eu pergunto para vocês, como que nós definimos o Sol? Como que nós definimos o ar? Como que nós definimos a água? Nós podemos pensar, né, na forma científica, definição científica, que poderia ser um aglomerado de átomos que se juntam, criando moléculas que resultam em determinado estado. A gente pode ter esse conceito. Mas Jesus é muito mais do que isso. Como definiríamos Jesus como pela simples ciência? Não seria possível. Jesus, ele é a reflexão do nosso Pai Celestial, como comentamos no começo. Então ele chegou a esse nível tão alto de evolução através do amor incondicional. Então ele reflete Deus nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações. Por isso que muitas pessoas ainda confundem Jesus com o próprio Deus, né? Como a gente comentou, tamanha comunhão que ele tem com Deus. Interessante, né? Jesus é tudo isso que nós comentamos, né? E muito mais. E qual será a origem de Jesus? De onde será que Jesus veio, então? Será que ele é um ser privilegiado, como nós comentamos no começo? Não. E ele é um espírito que seguiu os passos de evolução. Então, qual é a essência de Jesus? Qual é a origem dele? É a mesma que a nossa. Porque Deus é nosso Pai, ele criou todos nós como centelhas divinas, que através de vários estágios evolutivos, a gente vai passando degrau a degrau, cursando várias escolas para nós evoluirmos. E podemos denominar esse planeta Terra como uma das escolas que nós estamos, né? Então essa encarnação também é mais um degrau que nós estamos dando para a nossa jornada evolutiva. E claramente Jesus, ele é um espírito mais velho que nós, né? Porque ele já passou por tudo isso, essas etapas que nós estamos passando, ele já passou. Então ele nos traz uma diretriz de como devemos agir para passar por esses momentos da melhor maneira possível, da maneira correta.
Então, qual seria a diferença de Jesus e nós? Além do nível, né, de evolução, além de ser muito mais evoluído, qual seria a diferença entre ele e nós? A diferença é que ele já fez as escolhas certas e nós ainda estamos na pendenga, né? Caindo, escolhendo as coisas erradas, sofrendo, e vai uma vida, e vai outra existência, e nós tentamos. Então, se nós fizéssemos as escolhas certas, nós daríamos um avanço muito grande na nossa evolução. Para a gente tentar fazer um comparativo, né, para a gente talvez uma reflexão de como a gente pode talvez entender a grandiosidade de Jesus, vamos compará-lo, com perdão da comparação, a um outro ser que nós conhecemos muito bem, ou que tínhamos o contato aqui também, né, na Terra, Chico Xavier. Todo mundo sabe da vida de Chico, da sua dedicação, do seu amor ao próximo, do seu trabalho, né, tanto mediúnico, tanta assistência, tudo que Chico Xavier fez. Tanto que a própria NASA, ela foi medir a aura de Chico, né? A luz que Chico emanava pelo seu espírito, né? Ser tão bondoso. Então, foram medir a aura de Chico e viram que a aura dele dava aproximadamente 15 metros em torno dele. Então, quem chegasse próximo a Chico, que a 15 metros, já sentia algo diferente. Por quê? Porque a vibração dele era muito poderosa, né? Em comparação conosco, a nossa aura, a nossa vibração, a nossa luz não sai de nada, né? É o fusquinho, pretinho, né? Então imagine, Chico dava 15 metros em torno dele. E para a gente compará-lo, Chico, com Jesus, para a gente ter uma noção, a aura de Jesus cobre o nosso planeta todo. Olha a grandiosidade do nosso mestre. Podemos imaginar o Sol, né? De luz tão poderosa, é pequenininho perto de Jesus. Podemos imaginar o maior dos sóis, né, os sóis que existem no universo. É pequeno perto de Jesus. Então, dentre as categorias de Cristo, ele é um dos membros. Ele não é um único Cristo que existe. E por que foi tão importante a vinda, né, de Jesus à Terra? Será que havia essa necessidade dele vir e passar por tudo que ele passou, pelas nossas mãos ainda? Como nós comentamos no começo, nós estávamos muito cruéis. Nós deixamos de lado todos os ensinos que os profetas anteriores trouxeram para nós e a barbárie estava dominando todas as nossas ações. Então por isso que em decisão com os demais cristos, né, eles resolveu descer até o orbe para nos demonstrar o caminho. Para a gente fazer uma analogia bem básica, né, a Terra ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, certo? Antes da Terra ser formada, Jesus já se reunia com os outros cristos, né, para elaborar a Terra, para fazer a Terra, porque Jesus é um co-criador de Deus. Ele cria através do Pai. Como a gente comentou, né, ele recebe ordens diretas e ele co-cria através de Deus. Então, se há 4,5 bilhões de anos ele já estava arquitetando a Terra sendo um Cristo, ele já estava no nível de Cristo, de um Cristo, podemos assim dizer. Então nós podemos intitular o seguinte: um sistema solar como o nosso, assim, ele dura em média 15 bilhões de anos. E Emmanuel ainda nos diz que os sistemas solares onde Jesus evoluiu já não existem mais. Então vamos fazer uma conta básica. Quando nós começamos a caminhar, Jesus já estava à nossa frente aproximadamente 40 bilhões de anos de evolução. 40 bilhões de anos de evolução. Com todas essas informações que a gente fez um breve cálculo aqui, né, eu faço uma pergunta para nós. Será que ele tem algo a nos ensinar? Será? A gente compara, sempre dando, né, a um professor de faculdade que estuda por 15, sei lá, 20, 10 anos, depende do professor. A gente acha uma pessoa muito inteligente, imagine 40 bilhões de anos estudando, se melhorando e evoluindo. Um certo dia, este homem que nós conversamos, ele esteve aqui. Nós tivemos a honra de conhecer um desses Cristos, o nosso Mestre, Jesus. E muitas pessoas mudaram a sua vida, transformaram a sua vida através do contato direto ou indireto com o Mestre. Muitas pessoas mudaram sem precisar tocá-lo, sem precisar vê-lo.
pela simples presença do mestre no orbe, já serviu para as pessoas se sentirem tocadas. Eu vou sugerir um livro para vocês lerem, que é Homens Notáveis, Histórias da Palestina, e também Mulheres Fascinantes, que é a presença feminina na vida de Jesus. Os dois livros são de Cirineia Holanda Maffei e editada pelo espírito Leon Tolstói. Conta a história de pessoas que estiveram encarnadas na época de Jesus e transformaram a sua vida, tanto com contato com o mestre, mesmo direto ou indireto. Então são histórias belíssimas de pessoas que se transformaram, que tiveram uma mudança no seu interior pelo fato de ter a presença do mestre próximo a eles. Eu aconselho muito. E não só esse livro, como vários livros trazem histórias de pessoas, de espíritos que transformaram a sua vida com Jesus. Porque nós podemos fazer uma analogia, né? Nós podemos estudar, compreender tudo sobre a vida após a morte, entender a doutrina dos espíritos para frente e para trás. Mas se nós não amarmos como o mestre ensinou, nos exemplificou, nos formos puros de coração, humildes, amando a Deus e ao próximo como nós não vamos evoluir. Só o conhecimento não basta. Precisamos ser caridosos. A doutrina dos Espíritos nos traz que fora da caridade não há salvação. E o mestre tão caridoso é o nosso modelo e guia. Então nós temos vários exemplos de outros espíritos que aqui estiveram, como Paulo de Tarso, que todo mundo conhece a história. Quem não leu o livro também aconselho a ler. A história de um espírito que se transformou numa única existência, né? Ele era um perseguidor dos cristãos e ao contato com Jesus ele se transformou e lutou pelas ideais de Cristo, né? Divulgando a Boa Nova. Também tem uma própria história de Publio Lentulus no livro Há 2000 anos, que nós comentamos um trechinho no começo. Alguém que deixou aquela oportunidade passar de transformar-se, mas não que foi em vão o que aconteceu. Ficou no seu coração. Então, depois de muito tempo, claro, ele também se transformou. Porque Deus é um Pai bondoso, Deus é um Pai misericordioso, que nos ama incondicionalmente. Então, por mais que a gente faça as coisas erradas, né, que às vezes nós caímos, apanhamos, levantamos, que nós desperdiçamos muitas vezes os nossos bens, como podemos pensar na nossa encarnação, perdemos esse aqui, perdemos uma vida às vezes, né? Pelo nosso apego à matéria, à ganância, ao orgulho, tantas coisas ruins. O Pai sempre espera o nosso regresso. E Ele espera com alegria e com amor. E Jesus ele veio nos guiar e nos dizer que Deus, nosso Pai, sempre dá uma chance de recomeçar. Quão imenso e generoso é o nosso Pai, e que nos dá sempre uma nova chance de começar. Nos mostra o caminho para ser feliz e perdoa quantas vezes precisar. Tudo aquilo que você pode tocar e o que não se pode ver, Ele criou. Oferece a nós e para merecer Ele pede simplesmente o nosso amor. E em algum lugar Ele está esperando por você e vive contando os dias pra te ver. Você pode crer que Ele está esperando por você, como um filho que partiu e todos os bens gastou, mas um dia arrependido
ao Pai voltou. Mais um dia arrependida ao Pai voltou. Quão imenso e generoso é o nosso Pai, e que nos dá sempre uma nova chance de começar, e que nos mostra um caminho para ser feliz, e perdoa quantas vezes precisar. Tudo aquilo que você pode tocar e o que não se pode ver, Ele criou. O universo oferece a nós, e para merecer, Ele pede simplesmente o nosso amor. E em algum lugar Ele está esperando por você, e vive contando os dias pra te ver. E você pode crer, Ele está esperando por você, como um filho que partiu e todos os bens gastou. Mais um dia arrependido ao Pai voltou. Mais um dia arrependido ao Pai voltou. Mais um dia arrependido ao Pai voltou. Música em algum lugar. Conheci essa música através do meu grande amigo Fábio, de Monte Castelo. Beijo, Fábio. Então, pessoal, depois dessa música, né, sabendo que Deus é um Pai tão bondoso, que Jesus veio nos dizer isso, né, além de demonstrar o seu amor, Ele veio nos ensinar essa lição de que Deus é um Pai bom, justo e que nos ama incondicionalmente. Agora, eu peço permissão de vocês para contar uma pequena história, uma pequena passagem, temos um tempinho ainda, da mercadora de essências. É uma história de uma mulher que teve contato com Jesus e ela sente algo diferente no seu interior. Porém, ela tem muita dificuldade em realizar essa transformação que nós refletimos um pouco hoje. Essa história ela foi psicografada por Chico Xavier e foi ditada pelo espírito Irmão X. Porém, essa versão ela é contada pela grande emoção do nosso querido amigo Divaldo. Então eu tentarei transmitir um pouquinho dela, né, mesmo com as minhas limitações de narrador. Eu quero pedir permissão para vocês para me contar ela na versão que Divaldo narra, que é belíssima, tá? Eu acho, né? Sou fã de Divaldo. Então tá, vamos lá. Tomamos só uma aguinha para não perder a voz. Era uma tarde maravilhosa em Jerusalém. Um daqueles entardeceres de fogo em que o vale do Cedron via fechar-se num leque de plumas douradas do astro-rei. Na escadaria do rei Salomão, um homem esguio de beleza rara e infinita olhava os montes longínquos adornados de uma fímbria de luz. Naquele momento, sopravam favônios perfumados, e uma bela jovem acercou-se daquele homem e lhe disse: Estrangeiro, eu sei que és estrangeiro, porque teus cabelos assim me dizes, que és um nazareno. Eu sei que acabas de chegar à cidade agora, porque teus pés estão marcados pelas urzes do caminho, e teu rosto está empapado pelo suor do pó da estrada, e seu cabelo está preso. Eu quero dizer-te que hoje é o dia do meu aniversário,
e gostaria de convidar-te para que venha ao meu banquete, que darei em minha casa logo mais. Ele olhou para aquela mulher, que era muito bela, e respondeu-lhe: Não posso. Ó Nazareno, deixe-me dizer-te, faz muito tempo que não vejo alguém tão belo quanto és. Vem à minha casa. Eu sou uma mulher que elege suas companhias noturnas. Hoje mesmo, no dia do meu aniversário, eu rejeitei um sacerdote, um conquistador romano e um homem de muito dinheiro. Porque eu sou rica. As minhas burras estão abarrotadas de ouro e pedras preciosas. Vem à minha casa. Eu não te cobrarei nada. Tu virás? Hoje eu não posso. Nazareno, deixe-me dizer-te, eu colocarei uma bandeja de prata com água para lavar os teus pés, e os secarei-os com os meus longos cabelos. Colocarei uma escrava nua despida para dançar diante de ti, e não te pedirei nada. Sentar-me-ei à soleira da porta, e olhar-te-ei deitado no triclínio, para um dia poder dizer que um homem que era belo como a madrugada e nobre como a espada nua, passou em minha casa de meretriz e não me tornou mais desventurada. Tu virás? Hoje eu não posso, mas um dia eu atenderei ao teu chamado. Ó Nazareno, eu não tenho amanhã. Eu sou vendedora de ilusões. Os homens dizem que meus lábios são tão sedosos como as rosas de Séforis e que o meu colo é tão precioso como as sedas adamantinas. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu te amo. E eu vejo nos teus olhos uma chama que arde em meu coração. E por isso eu digo que te amo. Venha à minha casa. Venha. Ele levantou-se, olhou para aquela mulher e disse: Eu não posso. Hoje eu não posso. Mas um dia que não está longe, eu irei. A mulher, desesperada, saiu reclamando e desapareceu na esquina do templo e sumiu-se ao entardecer. Depois de muitos anos, numa manhã diáfana, um homem belo como o rosto do dia estava no poço de Betesda, atendendo a multidão, quando uma outra mulher, veneranda pelos anos, acercou-se-lhe dele e lhe disse algo aos ouvidos. Tu virás? Sim, eu irei contigo. Atravessaram o campo. Chegando a uma gruta, aquela mulher lhe disse: É ali, Senhor, é ali dentro. Ele adentrou pela gruta escura, experimentando o choque do claro com o escuro, estendeu as mãos a apalpadelas e foi em busca de alguém que chorava. E quando seus dedos tocaram a cabeça, era úmida de pus e suor. O cabelo soltava com o contato dos dedos do Nazareno. Ele então abriu os olhos e viu um corpo que era monturo de putrefação. E uma voz rufenha lhe disse: Que vieste fazer? O que queres de mim? Se vieste comprar perfumes, foge. Eu já não os tenho para vender. Eis o que os homens me fizeram. Sou toda a podridão. Se vieste por misericórdia, foges, porque ninguém te compreenderá. E se vieste em busca de uma carícia, é tarde demais. Ele abaixou a cabeça e disse: Eu venho atender o teu chamado. Lembras-te? A mulher limpou os olhos de pus. Nazareno belo, és tu
Por que demoraste tanto? Eu te esperei por 2 longos anos, e tu não viestes. Agora é tarde para nós. Eu acendi uma lâmpada e coloquei-a na minha janela, para que clareasse o teu caminho na noite escura. E toda noite eu te olhei, esperando que viestes, mas agora que chegas, é tarde demais para nós. Foges, eles te perseguirão a pedradas. Deixe-me morrer aqui, é muito tarde. Mas eu agradeço por que viestes. Desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Eu que não era feliz e que não tinha paz, depois de que eu te vi, perdi a alegria de ser uma perdida. Muito obrigado, Nazareno, porque tu viestes. Ele se inclinou e com os braços fortes ergueu aquela mulher, encostou-a pelo peito magro e saiu da furna de onde ela se escondia. Com a claridade do dia, ela cobriu os lepromas da face, com um pouco de vergonha. Ele, que a sustentava, lhe tirou as mãos e sorriu para ela. Eu não te disse que voltaria? Não te espantes, eu também te amo. E lembrando do acontecido em Jerusalém, agora vejo em teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Já que teu corpo já não te serve para nada, dá-me a tua alma. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e todo aquele que confia em mim, mesmo morrendo, viverás. Abraçou-a fortemente, e a mulher perdeu os sentidos nos seus braços e viajou em direção da imortalidade. De alguma forma, todos nós temos os traços dessa mulher atormentada e desejamos que o Mestre venha até nós e transforme as nossas vidas. Mas a verdadeira transformação, como vimos, precisa ser feita por nós mesmos, de dentro para fora. Jesus sempre está pronto para nos transformar. Mas nós muitas vezes não deixamos que Ele se aproxime de nós. O nosso barco da nossa vida é muito simples e muito frágil e aguarda que o grande pescador de almas adentre. Mas para que ele adentre ao nosso barco, precisamos convidá-lo. E o convite a gente deve fazer renunciando às nossas paixões, nossos ideais materialistas. Porque quando Jesus adentrar ao nosso barco, não temeremos mais os ventos revoltosos e os mares agitados. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu
somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Então, meus amigos, seria essa a nossa reflexão da noite. Agradeço a cada um de vocês que ficou aí até o final, que presenciou pelo menos um pouquinho. E que essa noite o amor de Jesus, de Deus, nosso Pai tão bondoso, esteja com todos vocês, suas famílias, nossos vizinhos, todo mundo, né? Muito feliz, muito agradecido novamente pela oportunidade. Então assim eu convido vocês para fecharmos os nossos olhos, elevarmos os pensamentos novamente ao Pai, Pai tão bondoso, tão sereno e amigo, Jesus, esse mestre, esse pastor que não abandona nenhuma ovelha. Obrigado, Jesus, pelo seu Evangelho. Obrigado por nos acompanhar todos os dias, mesmo quando caímos, quando nos desviamos do caminho. Obrigado pela sua paciência até o nosso regresso. Estende, Senhor, neste momento, os seus braços de luz e amor para esse planeta tão necessitado. Que esses raios benditos adentrem o nosso coração, amolecendo os nossos sentidos, fazendo despertar em nós a necessidade de mudança,
esteja, Senhor, conosco hoje e sempre. Ampara também, Senhor, irmãos nossos que vagam pelas ruas, passando sede, frio e fome. Não somente as dores físicas, mas a falta também do alimento espiritual. Ampara-o, Senhor. Agradeço a oportunidade de ter o contato com a doutrina dos Espíritos e que possa eu, Senhor, fazer jus a essa confiança que me destes para realizar a minha transformação. Rogando do alto as bênçãos para todos nós aqui encarnados e também nossos irmãos desencarnados. Eu dou por encerrado a nossa reflexão da noite, rogando votos de paz e amor para todos nós. Que assim seja. Muito bem. Uma boa noite para vocês, né?